Som. Vou orar agora. Eu vou orar agora. Aí vocês veem quem vai fazer a oração de joelhos e a dízimo das ofertas. Coloca assim na fila de joelhos. Som. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado pela nossa presença, né? E que possamos, nessa noite, entregar alguma coisa para Ele também, né? Que às vezes a gente vem na igreja com o intuito só de receber, mas na verdade a gente tem que entregar alguma coisa para o Senhor, né? Que seja um louvor, que seja uma oração, né? Que possamos ser instrumentos e ser receptíveis para saber o que Ele quer falar conosco e também entregar alguma coisa para Ele. Hoje eu escolhi hinos jovens, né? Então que Deus possa tocar no nosso coração. Igor, vai ligar aqui? A TV? Desligado. Obrigado. Vamos começar cantando o hino Maravilhas. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, Ele mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder nos resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênção. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar,
seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, demonstrando o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Que letra poderosa, né? Que Deus maravilhoso que nós temos. Agora, em agradecimento a Ele, vamos cantar o hino Te Agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém. Que possamos ser gratos por esse grande sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Vamos cantar agora o hino Alto Clamor. Derrama, ó Senhor,
tua santa unção quebranta minha alma e o meu coração. Diante do altar, preciso me humilhar pra me purificar, ser somente teu. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Derrama, ó Senhor, a tua santa unção, quebranta minha alma e o meu coração. Diante do altar, preciso me humilhar pra me purificar, ser somente teu. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Amém. Agora vamos cantar o hino dos dízimos e as ofertas. São teus, ó Pai, dízimos daquilo que nos dás e ofertas que te damos de coração aceitarás.
Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e bom Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelos cuidados que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Agora nós somos gratos a Ti, por ter nosso coração para Te doar. E em especial, Senhor Deus, aceite nosso louvor, aceite essas ofertas, os dízimos, para que ele possa ser usado para o avanço do Teu Evangelho, Senhor. Nos dá um culto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente cantar o hino inicial, Tudo por Ele. Os céus proclamam as glórias do Eterno, galáxias cantam em sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o resplendor, o invisível faz nascer. E numa voz com sons de glória ecoa em todo seu coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. E na palavra seguiremos, em um só corpo, rendidos na missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele,
que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de joelho para falar com o nosso Deus. Quem puder ajoelhar, por favor. Deus querido, Deus maravilhoso, estamos aqui reunidos em Tua presença. Sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui no nosso meio. Muito obrigado pela Tua presença, por essa semana que começa. Muito obrigado pelos livramentos dessa semana que se passou. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida e pelo ar que respiramos. Muito obrigado. Temos que agradecer sempre, pois o Senhor nos deu a vida. Muito obrigado. Fica com cada um de nós nessa noite. Guia o Teu culto através do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido agora a Fernanda. Ela vai trazer a mensagem. Condenado eu andei, procurando meu caminho, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não
limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça, e não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça, Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco. É um prazer estar aqui mais uma vez para pregar num domingo. Espero que todos estejam bem, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Espero encontrá-los todos com saúde e segurança. Hoje nós vamos falar eu não sei quantos lembram, acredito que quase ninguém. Da última vez que eu vim aqui, eu falei de um personagem, que era o meu personagem favorito da Bíblia, que era Abraão, e eu falei que da próxima vez que eu viria, nós falaríamos sobre ele. Então, hoje a nossa história vai se concentrar em Abraão. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, é onde Abraão é introduzido na história bíblica. Gênesis capítulo 12. Gênesis não é tão difícil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Então, é tranquilo aí. A gente vai ler a partir do verso 1 em diante. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe esse chamado quando ele tem 75 anos de idade, né? Ele morava ali junto com sua família, em Padã Arã. Um dos seus irmãos tinha morrido e ele adotou um dos seus sobrinhos porque sua esposa era estéril. Ele tinha uma esposa chamada Sara, e essa sua esposa era estéril. E com isso, como seu irmão morreu, ele adota o seu sobrinho chamado Ló, e Deus faz esse chamado para ele. Primeira vez que Deus aparece e chama ele aqui, ele usa um verbo, sai da tua terra, né? Pedindo para que ele largasse tudo que ele tinha, toda a segurança e riquezas que ele tinha, para ir a um lugar incerto, no qual ele não sabia o que aconteceria. E assim, Abraão obedece. Só que é muito interessante a gente notar que Deus promete duas coisas para Abraão. Deus promete uma terra, se a gente perceber o texto, Deus promete uma terra e uma descendência. O que aparentemente já parece estranho, porque Abraão tem 75 anos de idade, sua mulher tem 10 anos de diferença que ele, então tem 65 anos, e além disso ela é estéril. E Deus promete para ele uma descendência. Tempos se passam, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e é interessante a gente perceber uma outra coisa interessante, porque no versículo 3, Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando a gente passa por o capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Deus reconfirma a promessa a Abraão, tem um ponto interessante, porque ele disse para Abraão o seguinte: Abraão, o teu povo, a tua descendência, essa descendência que eu te prometi, ela vai ficar escrava no Egito durante 400 anos, por causa da misericórdia dos amorreus e por causa da misericórdia que eu tenho com os egípcios. E aí aqui a gente percebe uma coisa, que tem um termo teológico chamado mecânica da eleição, e muito se discute, né, por que fulano é escolhido e fulano não? Por que Abraão foi escolhido dentre muitos? E só um parênteses, Abraão, aparentemente pelo texto bíblico, Abraão não merece nada de ter sido chamado.
Ele só é introduzido com Deus falando com ele. Não fala que Abraão é bonzinho, que Abraão faz isso, faz aquilo, não. Não fala nada sobre Abraão e já vem Deus chamando ele. Só que aqui a gente percebe um ponto importante. Do porquê que Abraão é escolhido, enquanto outros não. Quando a gente percebe no texto, e exatamente por isso que ele fala assim, olha, você é a minha descendência, mas você vai ficar escravo, parece um pouco confuso. Mas a gente percebe que Abraão ele é eleito não por causa dele, mas por causa do outro. Né? E do mesmo acontece conosco, porque nós somos chamados, nós somos escolhidos, não por causa de nós, mas por causa dos outros. Nunca será um fim. A bênção que nós recebemos nunca é um fim em nós, mas ela tem que ir para o outro. É assim que acontece quando nós recebemos uma bênção. Né? Então, a gente tem um termo aí que o pessoal costuma dizer, nós contra eles. Na racionalidade, na mecânica da ideia bíblica, nunca existe nós contra eles, mas sim nós por eles. Nós somos escolhidos, nós somos eleitos por causa do outro. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa do outro. Esse é o primeiro ponto que nós já temos para aprender com a história de Abraão. Né? Ele é escolhido, ele vai ficar 400 anos no deserto por causa da misericórdia dos outros, com os amorreus. Mas tudo bem, a gente vai avançando, a gente passa para o capítulo 15, ele reconfirma a sua promessa, e aí agora ele já está um pouco velho. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão já está um pouco velho, e aí Deus reconfirma a sua promessa, ele não entende muito bem, ele fala, eu acho que não é com Sara, e ali a Sara dá uma proposta para ele, né? Olha, tome minha concubina, né? E naquele tempo, só para a gente entender, naquele tempo era normal, tá? Uma esposa fazer isso, um homem ter mais de uma esposa, naquele tempo era normal. Naquele tempo, não por causa da mentalidade bíblica, a Bíblia não é machista, mas o povo daquela época tinha a ideia de uma mulher como se fosse um objeto. E Sara propõe isso para Abraão, Abraão dorme com Agar, dorme não, né? Melhor, fica acordado com Agar, né? E tem um filho, chamado Ismael. E aí Deus aparece de novo para Abraão e reconfirma a sua promessa, olha, não é com Agar, é de Sara. O filho que eu vou te dar, o filho da promessa, é o filho concebido que vai vir concebido de Sara. Aí eu imagino Abraão virando, né, para Deus, falando assim, Senhor, você está olhando bem para Sara? Você já olhou direitinho assim para ela? Porque, presta atenção, a gente já tentou quando ela tinha, sei lá, 30 anos de idade, quando a gente se casou. Hoje ela tem 90, eu tenho 100. Além dela ser impossível ter filho, eu também sou. Eu tenho 100, ela 90 e ela é estéril. E quando Deus faz isso, acontece uma coisa muito interessante, porque Abraão ri da promessa de Deus. Deus promete para ele um filho, vai vir de Sara, e Abraão ri. E olha só, aqui já tem uma outra segunda lição, né? Porque o pai da fé, Abraão, ele também tem momentos difíceis da vida dele. Ele não é só o cara resoluto, que sempre obedece, que sempre está disposto, não. Quando Deus prometeu uma coisa para ele e Sara riram da promessa de Deus. E é por isso que o nome do seu filho vai ser Isaac. Isaac significa exatamente ele riu. E aí eu imagino que toda vez que eles fossem chamar Isaac estivesse aprontando alguma coisa, toda vez que eles chamassem de Isaac, eles iam lembrar. Um dia nós rimos da promessa de Deus, e olha o que aconteceu. Mas quando eles riem, tem uma pergunta que Deus faz que é extremamente interessante. Deus faz uma pergunta que não tem resposta, nem Deus responde e nem o casal responde. Eles dão risada e Deus pergunta para eles assim, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Existe alguma coisa que é difícil para mim? Eu sou o Deus do impossível. Não existe resposta para essa pergunta quando ele faz. Mas Deus, logo em seguida, ele responde concedendo o filho. Vocês concordam? Ele pergunta, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E ele vem e diz, não há. Quando Sara concebe Isaac. E aí, diante disso tudo, agora parecia estar tudo perfeito, quando a gente vem avançando os capítulos, tudo perfeito, tudo muito bom, agora ele já tem um filho, agora eles creem na promessa, agora os filhos dele já está um pouco, já adolescente, estão crendo na promessa que Deus tinha feito para ele, e até que chega o capítulo 22, onde é o ponto áureo, o ponto auge da história de Abraão. E é nele que nós vamos estudar um pouquinho aí hoje. Vou pedir para você avançar alguns capítulos e ir para Gênesis capítulo 22. Nós iremos ler aí o verso 1. Gênesis 22, verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova,
E lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. E agora, quando a gente avança um pouco a história, talvez a gente às vezes é um pouco, não tem um senso tão, a gente perde às vezes um pouco do senso bíblico quando a gente sabe de muitas histórias, né? Então, por exemplo, quando eu leio essa história aqui para você, você já sabe o fim, né? Provavelmente você já sabe falar: Deus vai vir intervir. Só que vamos supor que não existe o fim, porque para Abraão não existia. Vamos colocar agora na ideia de Abraão aqui. Ele não sabia que viria um anjo e interviria ali. Acontece uma coisa inusitada, porque Deus fica, durante toda, pelo menos pela narração bíblica, Deus não fala com Abraão durante o período que Isaque está vivo. E quando a gente estuda aqui, a gente percebe que Abraão tinha aproximadamente entre 17 a 18 anos quando esse evento aconteceu. A gente soma mais um ano de gravidez, aproximadamente 20 anos que Deus não falou nada com Abraão. Deus ficou mudo, sem pedir nada para Abraão, durante 20 anos. E aqui ele faz um pedido único. Deus nunca pediu isso para ninguém do passado, e Deus nunca vai pedir isso para ninguém no futuro, na Bíblia. Deus nunca pediu para nenhuma outra pessoa: oferece teu filho. Então nós temos Deus muito tempo calado, nós temos um pedido estranho, onde ele não pede para mais ninguém, só para Abraão. Um pedido que era feito para outros deuses. No tempo pagão existiam muitas outras, digamos assim, comunidades cristãs, né? Só que não de Cristo, vamos dizer assim. Muitas pessoas que idolatravam outros deuses. E um dos deuses que eles adoravam pedia um sacrifício dos seus filhos. Quando eu tiver o seu filho, oferece-o para mim. Então, além de ser um pedido único, além de Deus ficar mudo um tempão, era um pedido que outros deuses pediam. Então, a gente fica um pouco: por que Deus está fazendo isso, né? Eu imagino Abraão e Deus conversando: por que você está pedindo isso? Não estou entendendo. E tem um ponto, assim, que é mais interessante, que é a ênfase que o texto dá. Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. E se você for perceber, essa é a primeira vez que aparece a palavra amor, a raiz da palavra amor na Bíblia. Às vezes, quando eu falo isso, o pessoal fala: mas Adão não amou Eva? Provavelmente sim. Deus não amou o primeiro casal? Provavelmente sim. Mas o narrador bíblico, que nós acreditamos ser Moisés, ele deixa para colocar a primeira vez a palavra amor aqui, nessa história. E perceba que não é uma pessoa que fala para outra: olha, eu te amo. É Deus que reconhece aquela relação e fala: aqui tem amor. A relação de um pai com um filho. E se você é pai ou mãe, você reconhece exatamente isso. A maior relação de amor que existe é entre um pai e um filho. Entre uma mãe e um filho. Ou filha. E a primeira vez que aparece amor, vem esse pedido inusitado, dizendo: olha, tudo bem, eu entendo que você ama o filho Isaque, mas você vai oferecer ele para mim. Você vai oferecer ele para mim como sacrifício. E a palavra que é usada aqui para sacrifício, no verso 2, oferece-o ali em holocausto, no hebraico, ela tem um significado chamado olar, que era a mesma palavra usada quando alguém ia matar um cordeiro, no serviço do santuário. Ela degolava o cordeiro e depois queimava ele. Então era exatamente isso que Abraão deveria fazer com o Isaque: degolá-lo e depois queimá-lo. O que embrulha o nosso estômago, só de pensar nisso, né? Um pai que ama o seu filho, Deus reconhece essa relação como amor, um amor verdadeiro, vai ter que degolar o seu filho e queimá-lo. É um pouco estranho isso aqui. Por que Deus pede isso, né? Só que um acréscimo é que aquela mesma palavra que Deus, no hebraico, quando a gente traduz o texto para o português, né, a gente acaba perdendo algumas coisas, mas no hebraico, aquela palavra que quando Deus chamou ele no capítulo 12 que nós lemos, sai da tua terra, ela é um verbo chamado lech lechar no hebraico, e é o mesmo verbo usado aqui, quando ele vai dizer: toma teu filho. Então, apesar de ser um pedido único, estranho, Deus estava mudo muito tempo, um pedido dos outros deuses, quando Abraão ouve a voz de Deus, ele reconhece: o mesmo pedido que falou, o mesmo cara que me chamou para sair da minha terra, que me deu uma descendência, que me deu riquezas e me deu uma terra, é o mesmo cara que está me chamando hoje.
Então, embora tenha todos esses conflitos, Abraão reconhece a voz de Deus, reconhece o chamado de Deus. Mas vamos avançar aí agora para o verso 3. Vamos ler o verso 3 agora. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Toda vez que eu leio esse texto, a gente tem alguns nuances diferentes, né, que a gente percebe. Primeiro, o narrador, são 3 dias de caminhada, o narrador deixa isso claro. Mas não há nenhuma conversa, aparentemente, o narrador não coloca nenhuma conversa entre Isaque, Abraão e seus servos. Não tem conversa. Eu imagino durante esses 3 dias, Abraão caminhando no deserto e pensando, orando consigo, o que será que Deus vai fazer? Mas ainda assim, quando ele chamava Isaque, ele lembrava: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. E 3 dias de caminhada, e quando eles chegam, Abraão fala para os servos: fiquem aqui, que nós iremos adorar, e depois voltaremos. Abraão tinha em seu coração a firme promessa e confiança de que Deus ressuscitaria Isaque. Primeiro, aquela pergunta, se existe alguma coisa difícil para Deus, ela primeiro é respondida por Deus, dando Isaque, e agora é respondida por Abraão, dando Isaque também. Não existe nenhuma coisa demasiadamente difícil para Deus, porque eu sei que Deus pode ressuscitar Isaque dos mortos. E quando a gente vê o texto aqui, né, o narrador parece que enfatiza muito a conversa dos dois, seguiam ambos juntos. 2 vezes se repete, seguiam ambos juntos. E Isaque chama Abraão e fala: meu pai. E Abraão responde: meu filho. É uma conexão muito grande. E a pergunta que Isaque faz para Abraão é de cortar o coração. Eu não sei quem é pai, eu não sou pai ainda, mas eu não sei se, diante de um pedido desse, qual pai saberia responder isso que Abraão respondeu. Isaque pergunta: pai, eis aqui a lenha, o cordeiro, eis aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão, sabendo que o cordeiro era ele, né? Ele que seria oferecido em sacrifício. E ele consegue responder: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Vamos continuar a história. Versículo 9. O que acontece depois? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Tem um livro, eu até recomendo para você, se você quiser ler e entender um pouco mais sobre essa história de Abraão. O livro chama-se Temor e Tremor, de um teólogo, Søren Kierkegaard. E ele abre o seu livro, a introdução do livro dele é falando sobre as possibilidades que poderia ter acontecido nessa história. A primeira possibilidade que ele coloca é se Abraão tivesse agido como um idólatra e tivesse pensado simplesmente em obedecer a Deus, e não importando sendo visto como uma pessoa ruim para o seu filho. A segunda possibilidade é de que Abraão tivesse agido contra a sua vontade e depois de que matasse Isaque, viveria sem felicidade para o resto da sua vida. A terceira possibilidade é que Abraão tivesse desistido e subiu para orar sozinho, para falar com Deus.
E a quarta possibilidade é que ele ergue o cutelo, mas sua mão está trêmula e ele não consegue matar Isaac. Se a gente não tivesse conhecido a história, a gente poderia colocar, né, o que Abraão vai fazer. E aqui existe exatamente essa tensão entre obediência e esperança. Percebe? Ele tem a esperança de que Deus vai ressuscitá-lo, e ele tem a obediência de fazer o que Deus pediu. Ele ergue o cutelo, né? E ele obedece resolutamente. É o que Hebreus, quando a gente avança para o livro de Hebreus, se você abrir Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, um livro lá no Novo Testamento, perto do final da Bíblia, Hebreus capítulo 11, fala exatamente de como Abraão agiu. Hebreus 11, verso 17. Hebreus 11, 17. Só um minutinho, vou beber uma água. Hebreus 11, a partir do verso 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Quando nós vemos para a Galeria da Fé, Paulo diz explicitamente que Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Ele ofereceu Isaque como sacrifício. E a intervenção do anjo, quando o anjo intervém e diz, olha Abraão, não faça isso, é como se, para Abraão, é como se Deus tivesse ressuscitado o seu filho. Olha só que lindo, que fé, que esperança. A gente percebe justamente isso. Abraão estava decidido a sacrificar, mas a sua obediência não lhe faz perder a esperança. A obediência que ele tinha não lhe faz perder a sua esperança. E aí aqui nesse texto, existe uma outra primeira palavra interessante também. A primeira palavra do amor aparece aqui, e a segunda palavra interessante da primeira vez que aparece é temor. Temor. E a gente gosta de falar de temor, né? Às vezes a gente está dentro da igreja e fala, ei, fica quieto que você está dentro da igreja, e você tem que ter temor a Deus. E a gente às vezes acaba associando temor com medo. Só que a primeira vez que aparece temor na Bíblia, ela está ligada num contexto de obediência. Não é de medo. E é claro que a gente tem que ficar quieto dentro da igreja, mas não por medo, mas por obediência. Percebe? Temor, nós tememos, quando nós dizemos nós tememos a Deus, não é que nós temos medo dele, mas nós o obedecemos e o respeitamos. Olha só, quando a gente avança lá para o versículo 15, volta para Gênesis 11, vamos terminar a história. Gênesis 22, a partir do verso 15, vamos terminar a história de Abraão. Existe uma coisa extremamente interessante aqui. Gênesis 22, verso 15, para nós concluirmos a história do sacrifício de Isaque. Diz assim, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aparece o anjo do Senhor novamente, e ele faz uma coisa aqui. O que Deus promete para Abraão, nesses versos que nós acabamos de ler? Vamos lá, agora quero a participação de vocês. O que Deus promete a Abraão? Quando ele aparece, depois de ter sacrificado Isaque, Deus interviu, e ele faz uma promessa, ele fala novamente, o que ele promete? Descendência, a sua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu, e o que mais? Alguém se arrisca? Quando a gente, te abençoarei, e basicamente quando a gente vem aqui, no verso
17, a tua descendência possuirá a cidade dos inimigos. Novamente ele dá o que para ele? Uma terra. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus prometeu para ele? A gente falou no começo. Uma descendência e uma terra. Aí vamos lá. Deus aqui fala novamente as mesmas coisas. Quando a gente lê o capítulo 15 do livro de Gênesis, a mesma coisa que Deus falou, olha, vou te dar uma descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus repete aqui o que ele está falando. Terra e descendência. O que Deus faz com Abraão é reconfirmar a sua aliança. Ele reconfirma a sua aliança. E agora olha só que interessante. E aqui é que é a grande virada da história. Deus reconfirma a sua aliança por causa da fidelidade de Abraão, por causa da obediência de Abraão. Entende? A salvação, a promessa de Abraão não é dada por causa de Abraão. Ele recebe de graça. Ele não era nada, na Bíblia não fala nada sobre ele. Ele recebe de graça a promessa de terra e descendência. Mas agora, depois de obediência, a promessa é reconfirmada. O mesmo paralelo nós fazemos em relação à graça e salvação. Nós recebemos salvação de graça. Se eu fizesse a pergunta, o que você precisa fazer para ser salvo? A resposta é nada. Porque a salvação é de graça. Mas a salvação é confirmada através da nossa obediência. A salvação é confirmada através da nossa obediência. Tem uma coisa muito interessante. Eu não sei quantos gostam de spoiler aqui. Não sei quem gosta de spoiler. Lembro que quando saiu aquele filme da Marvel, né, o último filme da Marvel, tinha gente que falava, eu não vou entrar mais no Facebook, no Instagram, não vou entrar mais nas redes sociais para não receber nenhum spoiler. Né? Eu gosto de spoiler. Sabe? Eu gosto um pouquinho de nossa, o que vai acontecer? E aqui, nesse texto, é exatamente um spoiler da cruz. É um spoiler da cruz. Deus vai falando para o teu povo de que forma a promessa vai acontecer. Quando ele fala da semente, a gente relembra daquela promessa de Gênesis 3,15. Olha, o descendente da mulher ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como assim, Vinícius? O descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente virá de um nascimento miraculoso. E nós temos a história de Jesus, o nascimento miraculoso, e a história de Isaac, o nascimento miraculoso. Ele vai vir através da descendência de Abraão. Ele vai ser entregue pelo pai para morrer mudo, como um cordeiro, assim como Isaac foi. E a terceira coisa, é que ele é entregue pelo pai que ama o seu filho. Lá no livro de Hebreus, quando a gente leu a descrição de Paulo em relação a Abraão sobre fé, ele usa uma palavra, Abraão ofereceu o seu unigênito. Esse verso faz lembrar vocês de que verso da Bíblia? João 3,16, o verso áureo. E é exatamente o mesmo paralelo de Deus e Abraão. Lembra no comecinho do texto? Pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e oferece-o em holocausto. E quando nós vemos por verso áureo da Bíblia, nós temos, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um grande spoiler da cruz, é como se Abraão tivesse sentido um sentimento do que Deus sentiu ao oferecer Cristo. Que fé, que resolução, que obediência. Mas agora, eu pulei um verso de propósito, aí de Gênesis 22, que é o versículo 14. Acompanhe comigo. Diz assim, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão nomeia aquele lugar, e ele dá o nome de Deus nesse monte trará a paz. No hebraico a gente tem a palavrinha esse monte, ele é nomeado como Yahweh Irê. Talvez a gente já tenha ouvido de um modo mais aportuguesado, né? Jeová Jirê. Tempos depois, nesse monte, ele vai ser chamado de Jerusalém, que é Jerusalém. E é exatamente o mesmo lugar que Cristo foi oferecido como holocausto por mim e por você.
no mesmo lugar onde Abraão nomeou e falou, Deus proverá neste lugar a paz, é o mesmo lugar que Cristo morre, para que nós, que andávamos desgarrados, como ovelhas, pudéssemos ter a paz. Às vezes, eu percebo como a Bíblia é linda, sabe? Eu sou apaixonado no Antigo Testamento por isso. A gente vai percebendo como Deus vai falando com o seu povo, através da promessa de Jesus. Só que dessa vez, quando Jesus morreu, não teve uma voz vinda do céu, Abraão. Dessa vez veio uma voz da terra, dizendo, está consumado. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no último verso, que está em Isaías 53. Isaías 53. O verso 7. Isaías 53, o verso 7. Isaías 53, verso 7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é o Pai que nós temos, um Pai que ama e entrega o seu Filho por nós. E seu Filho é morto a fim de prover a paz. Hoje, dificilmente a gente, principalmente nesses tempos, é difícil a gente encontrar paz. Mas quando a gente olha para o Monte do Calvário, a gente pode ter a certeza de que Cristo naquele lugar nos proveu a paz. Uma última coisa, uma última palavra que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é para a palavra que aparece 3 vezes em Gênesis 22, eis-me aqui. Quando Deus chama Abraão, depois de 20 anos mudo, a primeira resposta de Abraão é, eis-me aqui. Quando o teu filho, o Isaac, pergunta, meu pai, Abraão responde, eis-me aqui. Quando o anjo intervém e fala, Abraão, ele responde, eis-me aqui. E essa tem que ser a nossa resposta à salvação que Cristo nos oferece. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Essa é a resposta de Deus, esse é o chamado de Deus para nós, e essa deve ser a nossa resposta. Senhor, eis-me aqui para receber a tua graça. E que através da nossa obediência ela seja confirmada. A Fernanda vai cantar mais uma música. Cristo, o lírio no vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida
basta crer. É verdade, salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Cristo. Oh, Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina. Cristo é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo. Cristo. Oh, Cristo. Amém. Quando Pedro e João estão perante o Sinédrio, sendo interrogados, eles respondem uma coisa: e não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum nome embaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos orar agora, é isso? Vamos colocar de pé? Oremos. Eterno nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças, porque no monte o Senhor proveu para nós o Cordeiro para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos ter a paz. Ajude-nos para que essa paz enche o nosso coração, para que nós possamos confiar de que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Nos ajude, assim como Abraão, a desenvolvermos a nossa fé, e que quando a pergunta em nossas mentes surgir, perguntando se existe alguma coisa difícil para ti, nós sabemos que a resposta é não, porque o Senhor é o Deus do impossível. Te agradecemos, dai-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.
o eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer. E nossa voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só coro, reunidos na missão. E nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele.